de desconto. Então, aproveitem, porque esse cupom ele não vai ficar disponível sempre, né? A gente está fazendo em comemoração a 1 ano da Brapse, mas é um curso bem bacana, que ele está falando sobre a mulher na pandemia, a sexualidade, e traz vários aspectos, e é com a Agatha, então vocês vão estar conhecendo ela hoje. A gente já falou, né, sobre esse curso em outros momentos dessa semana, e a gente sempre trouxe que a Agatha ia estar com a gente no dia 24. E agora vocês vão estar conhecendo ela, e eu convido vocês também a conhecer o nosso curso, que está excepcional, está muito bacana. Agatha, passo a palavra para você se apresentar, e a gente vai começar a discutir a respeito. Obrigada, Larissa. Boa noite, pessoal. Eu queria saber só uma coisa, Larissa. Se eu apresentar uma tela para apresentar um slide, a minha câmera lá vai fechar, né? Ou vai ficar aberta? Olha, eu acredito que se você tiver pelo navegador, ela vai fechar. Mas se você tiver por aplicativo do computador, ela continua aberta. Então acho que ela vai fechar. Mas, enfim, primeiro eu vou me apresentar e depois eu exponho a tela. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Agatha, né? Sou a Agatha Santos. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, eu sou alagoana, sou de Maceió, sou psicóloga, sou pós-graduanda em sexualidade e psicologia, tenho cursos em sexualidade, né? No contexto geral do assunto, mas o meu foco é na mulher, sempre foi, e provavelmente sempre será. Acho que é o tema que eu mais gosto de debater, é o tema que eu mais gosto de falar. Já fiz algumas palestras aqui com o Nicolas, em outro momento, e aí agora a gente está com o curso, como a Larissa falou, então eu vou falar algumas coisas aqui que já vão estar no curso, mas a gente vai adicionar mais coisas, então sim, aproveitem o curso, está incrível. E é isto, né? Eu vou apresentar uma tela, acho que a minha câmera vai sumir um pouquinho, mas depois eu volto. Perfeito. Deixa eu ver aqui se... Pessoal, lembrando que aqui, para a gente estar no Teams e fazer essa roda de conversa, vocês podem usar a ferramenta ali, que é de levantar a mãozinha, que a gente passa a palavra para vocês. A ideia é realmente que tenha essa interação, né? Então, vocês podem utilizar também para fazer perguntas ou para, enfim, falar a sua opinião, falar o que você está achando. A gente já está vendo sua tela e você não sumiu para a gente. Ai, que ótimo, porque na outra vez sumiu. Bom, então esse é o nosso tema, né? Roda de conversa, segundo encontro, porque já houve um primeiro, como eu falei. Então, esse primeiro, o segundo e mais algumas coisas vão ser adicionadas no curso, mas os dois já estão lá. O tema dessa vez é autoestima enquanto padrão inalcançável. A gente pensou nesse tema porque ultimamente a gente tem visto o quanto a autoestima feminina tem sido falada, mencionada, criticada e debatida. Mas aí a gente percebe que a autoestima, ela é um conceito que ela é muito adaptável. Cada pessoa vai ter um tipo de visão sobre isso. Não existe bem um conceito exato sobre autoestima. Existem alguns conceitos, mas cada pessoa vai enxergar de uma forma. Então, talvez o que seja uma autoestima para mim, não necessariamente vai ser para a Larissa. E aí a gente vê o quanto a pessoa pode se moldar ao assunto. Então, por isso, a gente pensou nesse tema enquanto padrão inalcançável. E aí, ao longo dos slides, vocês vão ver que tem alguns conceitos, tem algumas coisas para pensar. E também a gente vai perceber alguma coisinha lá no final sobre o que realmente impacta na vida, principalmente da mulher, esse conceito de autoestima. Então, aqui está um rápido resumo do meu currículo. Psicóloga clínica, aqui da região 15, que é a região de Alagoas, 6571, meu registro. Tenho formação em gestalterapia, no momento eu estou cursando. Também estou cursando a pós-graduação em sexualidade e psicologia, como eu já falei. E curso em sexologia clínica e disfunções sexuais, que foi o tema do meu TCC, inclusive, com foco na mulher, novamente.
Então, o que é autoestima? Eu trouxe esse conceito de Barros 2019 só para a gente ter uma ideia de como a ciência fala sobre isso, mas é como eu falei, a autoestima ela pode ser moldada de acordo com as vivências, com o que a pessoa acredita, com o que ela enxerga sobre o meio, sobre o mundo. Então, o corpo feminino, o corpo perfeito, é considerado um elemento indispensável para a sociedade, independente do motivo. Quando ele fala independente do motivo, ele está relacionando sobre trabalho, vida pessoal, vida social e também vida coletiva. A mídia sempre se ocupou de trazer o que era tendência e também se encarregou de expor o que estava certo ou errado. E aí ele parte de um pressuposto de que a mídia, hoje, com mais acesso à tecnologia, a gente vê que está bem mais forte. Mas a mídia sempre foi uma ferramenta que trouxe o que era certo, o que era errado, falou sobre os padrões, ditou padrões, na verdade, e até hoje a mídia faz muito isso. A mídia expõe corpos, expõe pessoas, e aí ela diz que aquele corpo é o corpo ideal, é o corpo desejável. Mas, daqui a pouco, a própria mídia vem e fala: não, já não é mais esse. Agora a gente acha que esse aqui está certo e esse aqui já está errado. Então, ela nunca chega num consenso justamente por uma coisa que vai vir no próximo slide. O que é beleza? E aí a mídia é uma das ferramentas que mais manipulam esse conceito de beleza. A beleza, ela, ao longo da história, né, tem toda uma história, um histórico. Ela foi determinada por figuras específicas. Essas figuras específicas, geralmente, principalmente em tempos mais remotos, mas hoje ainda acontece muito, ela era ditada por homens. Então, o homem dizia o que era atraente para ele, o homem dizia o que era desejável. E aí, o que acontecia? A mulher se moldava aquele padrão para agradar aquela pessoa e não a ela. Ela é afetada direta ou indiretamente, tanto pelo tempo histórico, por essas próprias figuras, pela mídia em si, pela sociedade e também pelo meio que aquela mulher vive. Por quê? O que é padrão aqui no Brasil e é um padrão que a gente considera belo, na verdade, em outros países pode ser que não. Então, se aqui, por exemplo, a gente tem um padrão de mulheres magras, corpos, vamos dizer assim, torneados, não necessariamente em outros países isso vai acontecer. Por exemplo, na China, país mais da parte da Ásia, esse padrão ele já é tido como corpos magros, altos, e não tanto evidenciado a questão de musculatura, mas sim um corpo mais longilíneo, que é aquele corpo mais retinho, menos curva. No Brasil, a gente vê que as curvas elas são mais acentuadas. Então, isso muda também de acordo com a região que a pessoa está, com a cultura, com a sociedade, religião também vai influenciar. Tudo vai ter o seu impacto. E aí, depois desse relato de beleza, aí vem o que acontece quando tudo isso junta-se, né, e cria-se um tipo de esfera. E aí chegamos no mito da beleza. O mito da beleza, ele foi criado para quê? Para uma questão de controle social, principalmente, mas com foco na mulher. Por quê? Corpos masculinos, geralmente, eles também têm um padrão, que a mídia considera certo, considera errado, mas a autoestima feminina ela sempre foi muito atacada, sempre foi muito criticada. Então, isso gerou para a mídia um certo produto. E aí, o que é que acontece quando esse mito ele é reforçado e a própria sociedade, mas na população feminina, acredita que ele existe? Transtornos alimentares, então, é muito comum chegar em consultórios psicológicos, nutricionistas, enfim, médicos. É muito comum a gente encontrar casos de pessoas com transtornos alimentares, por exemplo, bulimia. Por quê? Porque a mídia diz que aquilo está errado, que o corpo dela está errado, que ela não é o padrão ideal. Então,
ela começa a ter alguns problemas psicológicos, físicos, hormonais. Tudo isso vai influenciar e aí ela pode chegar a um transtorno alimentar. Pode, não necessariamente vai, mas muitas vezes isso acontece. Cirurgia plástica estética é uma coisa que está sendo muito evidenciada, principalmente nos últimos 5 anos. Aconteceu um aumento muito grande de procura por esse tipo de cirurgia. E aí entram cirurgias estéticas, tanto em corpo em si, rosto também está sendo muito procurado, principalmente a harmonização facial, sempre dizendo que o contorno do rosto podia ser mais fino, ou o contorno do rosto poderia ser mais preenchido, para dar um ar mais bonito para aquela pessoa. E até cirurgias plásticas íntimas, também é uma coisa que está acontecendo muito. E por que eu estou falando isso? Eu que estudo sexualidade de uma forma mais aprofundada, vejo nos estudos que a região íntima da mulher, ela está começando a ser também um produto para essa indústria. Por quê? Porque a mídia criou a ideia de um tipo de vulva perfeita. Vulva, quando eu falo, é vagina, a parte externa do órgão. Então, eles criaram um tipo de padrão perfeito e disseram que os outros estavam errados. Então, geralmente, as pessoas vão em busca desse tipo de cirurgia. E aí, assim, essa cirurgia ela é muito delicada, porque ela pode ser benéfica se a pessoa estiver se sentindo incomodada de alguma forma. Mas quando ela é puramente por estética, às vezes a mulher perde algumas funções, alguma parte da sensibilidade dela. Então, tudo isso influencia. Eu coloquei esse subvida entre aspas, porque quando fala-se no mito da beleza, a gente percebe que nesses estudos eles falam sobre pessoas vivendo uma subvida. Por exemplo, para mim, para a sociedade, ela expõe um corpo da academia, enfim, atividades físicas, uma alimentação saudável e tudo mais. Porém, por trás daquilo existe um sofrimento. Então, ela vai buscar essa vida paralela para suprir esse sofrimento. E aí isso vai trazer alguns impactos. Por exemplo, às vezes o transtorno alimentar não necessariamente vai causar a perda de peso, mas sim o acúmulo. E aquilo ali trazendo aquele sofrimento vai impactar naquela vida que ela demonstra para a sociedade. E aí cada vez mais academias, cirurgias, e a alimentação, porém uma alimentação que não traz uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, mas sim uma alimentação restrita, uma alimentação que tira algumas coisas que ela gosta e dá aquela sensação de uma alimentação forçada, uma alimentação que não é aceitável por aquela pessoa, mas ela acha que precisa fazer daquela forma para atender ao que a sociedade está dizendo que é certo. A quem o mito da beleza beneficia e o que ele comanda? Como eu já falei, o mito da beleza ele foi criado, inventado e dito que daquela forma a pessoa seria feliz, daquela forma ela seria aceita, daquela forma ela seria bem vista na sociedade. E aí ele começou a beneficiar certas esferas. Por exemplo, as cirurgias plásticas estéticas, elas saltaram tanto na procura quanto no valor. O valor que era, por exemplo, 10 mil há 5 anos, hoje ele pode estar 2 ou 3 vezes maior. Então, isso tudo traz uma coisa que a gente acha que talvez esteja distante, mas está bem perto. Por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas. Muita gente acaba criando essa dívida para se sentir bem, claro. Porém, daqui a pouco, aquele padrão pode passar. O padrão de beleza, ele é mutável. O que era belo há 10 anos atrás, pode ser que amanhã não seja. Então, o que é hoje, daqui a 5 anos, por exemplo, pode ser que não seja mais. Então, isso vai modificando. E aí, essa pessoa tende a acompanhar essas mudanças. Porém,
nem sempre isso é possível. E aí o que acontece? Frustrações, transtornos, alguns tipos de patologias, por exemplo, a bulimia, ansiedade, depressão, enfim, uma série de fatores vão levar a essas questões. O que podemos fazer? Às vezes a gente escuta muito, hoje está muito presente, na verdade, a fala de, é preciso se aceitar. Tá, é preciso se aceitar, mas de que forma? Porque se eu estou escutando que isso aqui é certo e eu estou errado, então como é que eu vou me aceitar? E aí o que pode se fazer? Educação. Educação no sentido de corporal, tanto para a pessoa se perceber e também para a pessoa entender que esse padrão que dizem ser o certo, que criaram e falam que é o certo e o errado, na verdade ele é só um meio de comandar e trazer essa porcentagem das pessoas cada vez maior, fazer com que ela fique cada vez maior, trazendo lucro para as indústrias, trazendo alguns padrões de comportamento que talvez estejam corretos, talvez não, depende muito do contexto que a pessoa está vivendo. Então, é importante que observe e é importante que veja em que meio aquela pessoa está vivendo, qual a cultura dela também influencia bastante, e aí sim levar para esse lado da educação. E aí sim ver essa fala de é preciso se aceitar. Essa fala de é preciso se aceitar, ela por trás dela tem muita coisa. Não é simplesmente hoje eu acordei e estou me aceitando. Na verdade, tem muita coisa envolvida. Cultura, religião, sociedade, o meio que ela vive, qual o padrão de vida que essa pessoa tem. Em que momento da vida ela começou a se identificar com essas coisas. É possível fazer uma reorganização desses pensamentos e desses comportamentos? Porque, às vezes, não dá mais para fazer essa reorganização. De tanto que a pessoa escutou e de tanto que ela está impregnada com aquilo, fica mais complicado dela voltar a olhar para si e entender que ela não precisa atender esses padrões. E, na verdade, o bem-estar dela é muito mais importante. Mas, às vezes, ela já está vivendo aquilo por tanto tempo e só com um acompanhamento mesmo, até a longo prazo, ela vai conseguir, talvez, não é uma garantia, restabelecer isso. E aí sim, pode ser que ela olhe para si e diga, não, eu me aceito. Mas depois de muita intervenção. Agatha, só um ponto que eu acho interessante trazer, que eu lembrei agora durante a sua fala, né? Sim. Estava vendo uma reportagem esses dias que falava exatamente sobre isso, sobre como a mídia influencia e tudo mais. E aí fui pesquisar um pouco mais, porque eu gosto muito desses assuntos relacionados à mulher. E eu encontrei uma matéria que dizia que o silicone vai ser deixado de lado, que a moda agora é ter o seio menor. E como as mulheres estavam indo até cirurgiões para tirar o silicone para se adequar àquela moda, sabe? Então, esse ponto da mídia trazer é muito interessante, porque a gente acaba normalizando isso e normalizando tanto, enraizando tanto esses pontos, que a gente vê mulheres julgando outras mulheres, né? Nossa, mas você tem celulite, nossa, mas você tem estria. A gente vê muito isso, né? Principalmente com artistas. A gente vê mulheres julgando os corpos alheios de outras mulheres, porque isso está enraizado, a gente acha que é normal, né? Isso, exatamente. Tanto que essa matéria que você falou, eu não sei se foi essa que eu também cheguei a ver, mas eu vi algo também nesse sentido. E aí é como eu disse, as coisas vão mudando. Então, o que antes era dito, o silicone é essencial para uma beleza feminina e tal, hoje as pessoas já estão dizendo não. Agora a gente acha que o normal e o aceitável, o bonito, é não ter. E aí, além de procurar para tirar esse silicone, quem tem, né? As que não têm, ou as que têm e vai tirar, também estão procurando cirurgiões para quê? Para diminuir a mama. E aí, quanto menor, melhor. Só que, às vezes, a anatomia do corpo da gente, ela é ideal para nossa altura, para o nosso peso. E aí, às vezes, fica trazendo algumas coisas alguns agravos de saúde mesmo,
ou por excesso ou pela falta. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por isso que o mito da beleza, principalmente, mas a indústria estética em si, ela visa muito questão de lucro, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais pessoas procurando, mais aquilo vai estar aumentando. Então, para eles, é simplesmente uma questão de lucro financeiro, real. E não, é importante que essa pessoa esteja se sentindo bem. Poucos são os cirurgiões, principalmente estéticos, que falam sobre bem-estar, realmente. A maioria fala realmente, eu acho que você realmente deveria fazer dessa forma, porque dessa forma você vai chamar a atenção, porque dessa forma vai ficar mais bonito. Mas aí, às vezes, essas cirurgias dão errado. E aí, quando elas dão errado, aí as notícias saem, né, nas mídias, e aí a gente vê que trazer esse padrão do que é certo e o que é errado de beleza pode ter um custo muito alto. E aí, volta-se ao debate. O que é aceitável, o que não é? Você realmente está bem com o seu corpo ou você não está? Mas depois dessa fala, vem o, mas talvez você pudesse fazer, e aí começa a colocar várias coisas para que aquela pessoa fique na dúvida até de se realmente está certo, se realmente está errado, se ela pode ou não viver daquela forma, se ela vai ou não ser feliz daquela forma. Às vezes eles vendem até no sentido de felicidade mesmo. Se você fizer dessa forma, se você tiver isso, você vai ser feliz. E aí a pessoa acredita, obviamente. Porque é uma manipulação no sentido de você precisa. Não é tipo, você talvez poderia ficar bem. Talvez você poderia ficar melhor. Não, você precisa para ser feliz. E aí entra a função do mito da beleza, que ele foi, como eu já falei, né, ele foi criado como uma ferramenta de controle e aprisionamento, principalmente feminino, tendo muito mais força referente aos corpos femininos e ditando o que é ou não belo aos olhos da sociedade, especialmente dos homens. Às vezes, os debates falam, pessoas que debatem sobre o assunto principalmente falam, mas isso mudou, certo? Mudou, óbvio. Ao longo da história, vê-se que mudou, mas não deixou de existir. Só foi readaptado para aquele tempo da história, para aquele contexto da história. Então, existe. E aí eu trouxe alguns dados bem importantes da Naomi Wolf, não sei se todo mundo conhece. Ela escreveu alguns livros, incluindo O Mito da Beleza, é um dos livros mais importantes que a gente tem nos estudos da autoestima feminina, principalmente, mas ela traz outros temas também. Mas aí eu peguei o capítulo específico por conta do nosso tema. E aí ela diz que 30% das universitárias que moram em repúblicas sofrem de bulimia, fazendo com que esse seja um dos poucos problemas de saúde mental de transmissão social. Então, 30% de uma amostra de mulheres que vivem em repúblicas sofrem de bulimia, tá? Mas fora dessa amostra, quantas pessoas a gente tem? Quantas por cento de mulher a gente tem que sofre também desse transtorno ou de outro? Então, isso é uma coisa que estava ali dentro daquele número da pesquisa. Mas quantas pessoas a gente sabe que não estava dentro daquela pesquisa e tem? Ou que nem sabe que tem, mas que sofre com aquilo? 1% a 2% das mulheres norte-americanas são anoréxicas, entre 1,5 e 3 milhões de mulheres. Então, é um número muito alto. E esse 1% a 2% parece ser pequeno, mas já é um número considerável. É um número que já chama atenção, porque a anorexia ela é uma condição patológica, né? Uma condição de doença mesmo, que é preocupante. A pessoa nunca se enxerga bem, ela sempre se enxerga gorda, por mais que ela esteja já no limite, mas ela não se enxerga daquela forma. Então, esse 1% a 2% já é muito preocupante. E isso é um dado de 2020. Então, a gente não sabe, por exemplo, agora em 2022, quanto está. 2 anos parece ser pouco, mas para esses estudos já é um tempo que dá para mudar muita coisa. 0,58% por década
0,56% por década, 12 vezes maior do que morte anual por todas as causas entre as idades de 15 e 24 anos. Então, entre 15 e 24 anos, mulheres, principalmente, né, morrem por questões de transtornos alimentares. E é um dado da Associação Nacional dos Transtornos Alimentares. Essa associação existe justamente para mensurar esses dados e entender quem são essas pessoas, em que meio elas estão, por que elas estão passando por aquilo. Realmente é uma condição que foi progredindo ou foi uma condição que foi provocada? Então, essa associação existe principalmente para isso, para entender esses contextos. E aí eu trouxe alguns dados comparativos. 1/3 do mercado de procedimentos cirúrgicos, eles falam, né, sobre essas questões de procedimentos padrões estéticos, mas eles não falam assim, isso seria interessante para a sua saúde, porque isso aqui poderia te dar uma mobilidade maior, porque isso aqui poderia te dar uma postura melhor, porque isso aqui... Não, eles falam justamente na questão do talvez, se você fizer dessa forma, você vai ser feliz. Se você fizer dessa forma, você vai ficar mais bonita. E aí eles vendem essas ideias de felicidade. E o mito da beleza vai ficando cada vez mais forte e as pessoas vão adquirindo cada vez mais esses procedimentos e as coisas vão mudando. E a indústria de procedimento cirúrgico estético, principalmente, vai criando um produto cada vez mais direcionado, vamos dizer assim. Sempre trazendo muito para uma questão de beleza. Como a gente citou agora, em algum momento o silicone era visto como essencial, agora ele não é mais. Mas aí, uma coisa que cresceu muito ultimamente foi a lipo-LED. A lipo-LED, ela é uma cirurgia que ela retira toda a gordura, né, da barriga, do abdômen ali, e deixa de uma forma desenhada, fica um padrão ali. Mas muita gente critica. Por exemplo, existe a Virgínia aí, né, que é uma das maiores referências que se tem nesse tipo de cirurgia. Muita gente fala, ela ficou mais bonita, muita gente fala que não. Enfim, existe a divisão das opiniões. Mas, para ver que existe esse tipo de cirurgia e para ver que as pessoas aderem a ela, e aí causa impacto. Para alguns positivo, para outros nem tanto. Os universitários que apresentam transtornos alimentares, só 10% são homens. Então, vocês veem que enquanto 30% das universitárias que moram em repúblicas sofrem de bulimia, só 10% que sofrem dos transtornos alimentares são homens. Então, vocês veem que o impacto maior, sim, é na mulher. Não tem como dizer que não é. O homem sofre, obviamente, como eu falei. Existem os padrões que dizem também ser o certo para o homem, mas a mulher sofre muito mais com essas causas. É perceptível que tem um diferencial aqui de 20%. Mas desse estudo em específico, a gente não sabe, para além dele, quanto tem. E aí eu trouxe algumas indicações. Esse livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, ela fala assim, sobre como as imagens, né, da beleza elas são usadas contra a mulher, mas ela não fala simplesmente sobre beleza e só. Ela relaciona. Então, tem um capítulo que fala da beleza relacionada à religião. Tem um outro que fala relacionado à fome. Um outro à violência. O outro fala sobre o mito da beleza em si. Né? Tem um capítulo que é só sobre ele. E aí, os próximos, ela vai relacionando. É um livro um pouco denso. Denso que eu digo, ele tem muito conteúdo. Ele tem umas 600 e poucas páginas. Ele é um livro pesado, é um livro que dá para ler, obviamente, mas quem não tem o hábito de ler tanta informação, às vezes acaba se perdendo. Mas é um livro que é essencial para entender o porquê isso existe e como isso foi caminhando ao longo do tempo. Então, é um livro que eu indico muito,
essa escritora em específico, ela é uma referência nesse assunto. Então, esse livro eu sempre indico, porque ele traz esses dados, ele traz essas situações, e ela também faz ela dá alguns tipos de exemplo. Como ela não é brasileira, geralmente os exemplos são mais de outros estados, de outros países, mas dá para relacionar com o Brasil também, se dá uma pesquisadinha além do livro. Um filme que eu indico bastante, né? Esse que é o Felicidade por um Fio. Por que eu trouxe ele? Essa pessoa da capa, não sei se ele ainda está disponível na Netflix, mas ele é da Netflix. Ela é uma executiva muito bonita, e aí o que é que acontece? Em uma noite, né, ela tem uma noite que ela sai e tudo mais, acontece algumas situações, e aí a marca dela registrada, assim, era o cabelo. Então ela corta o cabelo, isso sem perceber, obviamente. No outro dia que ela se dá conta. Mas isso tudo levou ela a entender que não era aquilo que fazia ela bonita, não era simplesmente aquilo, ela não era só um cabelo, ela era uma pessoa. Ela tinha outras qualidades, ela tinha inteligência, né? Ela era uma executiva. E aí ela foi criar uma linha de produtos para pessoas que têm cabelo cacheado, essas coisas. Porque no filme, ela não aceitava essa parte dela. E por quê? Porque diziam que não estava certo. Outra série que eu indico bastante é o da N com E. Acho que a maioria daqui já deve ter visto. É uma série bem popular. É uma série que traz sobre a autoestima de diversas formas. De uma forma intelectual, física, emocional. Então, é uma série que sempre é indicada nesses assuntos. Então, não tinha como deixar de falar dela. E essa daqui, que eu não sei se vocês conhecem, Gracie e Frankie, é uma série que também fala sobre autoestima feminina, mas com um diferencial. As protagonistas, né, elas duas, a Gracie e a Frankie, elas são já pessoas com idade avançada. Então, elas começam a entender que não é a idade que vai dizer que elas estão bem ou mal, que elas podem ou não ter autoestima. É uma série divertida até, é uma série de comédia, mas ela traz esse assunto de uma forma assim muito clara, de uma forma que você percebe que geralmente a gente vê falar sobre esse tema até uma certa idade, e dali em diante não se tem tanta coisa. Então essa série veio para quebrar, na verdade, né, esse conceito de que até X idade a mulher pode ter uma autoestima boa, ela pode ser feliz, ela pode se sentir bonita, atraente. Não, isso é uma coisa que se prolonga. E eu também trouxe 2 podcasts. Oi? Deixa eu ver aqui. O Diego, ele levantou a mão, acredito que ele tem alguma pergunta, alguma coisa para complementar. Pode falar, Diego, fica à vontade. Oi, boa noite. Não, eu só queria Boa noite. reafirmar que realmente Grace and Frank é muito legal e traz muitas questões da terceira idade, a forma como elas abordam, enfim, as limitações que as pessoas pensam que a mulher na terceira idade tem. Elas passam sim por algumas, Isso. mas elas mostram que não é da forma que a gente encara, né, com todos os estereótipos. E é muito divertido, assim. Mostra também o relacionamento da mulher na terceira idade. É bem interessante. Assistam, gente. Muito engraçada. Exatamente. Obrigada, Diego. E aí eu trouxe algumas indicações de podcast. Não sei se todo mundo gosta, mas podcast é uma coisa que está bem alta. E assim, é muito bom, porque você coloca o fone e fica ali ouvindo. Essa primeira pessoa, não sei se todo mundo conhece, é a Lua Menezes. Ela é nordestina também, lá de Natal. Porém, ela mora fora do Brasil. Mas a Lua Menezes, ela tem uma história de vida. Ela nasceu, né, com uma deficiência e por muito tempo isso foi dito para ela que era um problema, que ela estava fora do padrão, ela, enfim, foi bastante oprimida. E aí, em algum momento da vida dela, não vou especificar tudo, porque ela acabou de lançar um livro, então ela fala bastante sobre isso. Ela entendeu que não, que aquela limitação não era
apenas o que ela era. Ela é formada em artes, ela é terapeuta, ela é escritora, ela tem formação, né, especialização em psicologia positiva. Então, essa mulher é muita coisa. E ela venceu, assim, posso dizer que venceu, porque ela fala até sobre isso, que foi realmente uma vitória. Entender que aquela limitação, aquela deficiência que ela nasceu, não limitava ela. E hoje ela fala disso de uma forma muito, assim, assertiva, no sentido de, tá, existe isso aqui, mas tem tudo isso aqui também. Então, ela fala de muitos assuntos. A autoestima é um deles, mas ela fala de muita coisa. É uma cientista que eu indico bastante. Eu gosto muito dela. Os podcasts dela são maravilhosos. Ela sempre tem... Ou ela faz sozinha, ou ela traz um convidado. Ela, como eu disse, ela lançou um livro, que é o Rio Profano, e ela conta uma história, né, da vida dela, uma das histórias da vida dela, mas ela fala também sobre esse sentido da autoestima. É um livro, é um romance, mas ela sempre fala assim, ela sempre traz de como é importante você olhar para si e você se entender. Não é simplesmente se aceitar, é se entender. Entender até que ponto você tem limitações, até que ponto aquelas limitações são reais, realmente elas existem, ou foram ditas para você que você não conseguia, que você não fazia, não tinha como passar aquilo ali. Então ela fala muito sobre isso também no livro. Mas é um livro de romance, é uma história da vida dela. Porém, o final ela traz esse ponto de vista também. E trouxe esse Bom Dia Óbvios, que é da Marcela, e a Marcela fala de uma forma muito humorística até. É um podcast mais descontraído, mas também é muito bom. Ela fala sobre saúde mental, sobre psicologia em si, ela fala sobre autoestima, enfim, são podcasts direcionados para mulher. Existem outros, mas esses dois eu conheço mais, então eu trouxe eles como indicação, porque são podcasts fáceis de ter acesso. Inclusive esse da Marcela, ele também está no YouTube. E é um podcast que... São podcasts, né, os dois. Eles são bem, assim... Tem muito conteúdo, obviamente, mas eles são simples de entender. Não é aquele conteúdo denso, aquele conteúdo cheio de termo. É uma coisa realmente cotidiana. Elas dão algumas situações, falam, né, da forma que a ciência traz, mas elas também falam exemplificando, e aí dá para entender real como as coisas acontecem, como as coisas estão presentes, e como aquilo impacta na vida da gente. Às vezes, você vai se identificar. Às vezes não. Depende muito de em que momento você está da vida. Mas são podcasts muito bons, eu indico. Principalmente o da Lua. Ela realmente... Eu não sei se por conta dela ser nordestina também, ela teve outros preconceitos, né? Ela sofreu outros tipos de preconceito. Mas, hoje, ela é uma profissional incrível. Ela é uma pessoa que é referência no mundo da sexualidade feminina. Então, tinha que trazer ela. Quem não conhece ainda, esse nomezinho que está em cima, Lasciva Lua, é o Instagram dela também. Então, acompanhem, se vocês quiserem, vejam lá as postagens dela. Ela fala muito sobre autoestima, fala muito sobre autoaceitação, sobre perdão, auto-perdão até, né? De como as crenças que existem e as crenças que a gente acaba criando, elas são reais, mas elas podem ser ressignificadas. Então, é uma pessoa que traz muito da história dela, mas é possível se identificar com muita coisa. E aí, hora do feedback, né? Antes de fazer o feedback, eu queria dizer para vocês que... Deixa eu voltar aqui. Eu indiquei o livro da Naomi, né, O Mito da Beleza, e acabei esquecendo de mencionar. Eu acabei de lançar um grupo de estudo justamente sobre esse livro. Por quê? Porque esse livro, como eu falei, ele é muito denso. E quem não tem o hábito de ler muita informação, acaba achando pesado a leitura dele. Então, eu vi isso, né, no meu Instagram, muita gente falava sobre isso. Eu tenho muito post
que é da fonte desse livro, inclusive muita coisa que está aqui, a fonte foi esse livro, e na outra palestra também, e no resto do curso também. Então, é um livro que eu posso dizer que não foi um livro que eu li 1, 2 vezes. É um livro que eu tenho o hábito de ler. E aí existe o meu grupo de estudo, né? O grupo de estudo O Mito da Beleza. Lancei justamente com essa proposta das pessoas entenderem melhor sobre esse mito, das pessoas entenderem melhor sobre como isso afeta as nossas vidas, como isso, socialmente falando, é uma questão que precisa ser falada, é uma questão que precisa ser entendida até. Porque muitas vezes falar, o mito da beleza, tá, então entendi que não existe um padrão, certo? Eu só preciso me aceitar. Não é só isso. Então, no grupo, a gente debate muito sobre isso. Hoje, atualmente, o grupo tem 5 pessoas, mas o meu objetivo realmente era esse, deixar bem pequenininho para dar suporte a todo mundo. Está sendo muito bom, então quem quiser, depois me manda uma mensagem lá no direct que eu vou lançar a segunda turma, certo? E isto, o que vocês acharam, né, de hoje? Como a Larissa falou, a gente está aí com o curso sobre mulher durante a pandemia, não só sobre sexualidade, mas sobre o que é ser mulher realmente, e principalmente nesse contexto de pandemia, que a gente ficou tão recluso, que a gente ficou todo mundo ali fechado, né? Agora não muito, mas logo no início ficou todo mundo fechado, e foram vistos muitos assuntos. Por exemplo, violência doméstica foi uma coisa que as pessoas viram que aumentou bastante. Disseminação dos corpos perfeitos também. E aí a gente viu o quanto de gente cresceu no Instagram, no YouTube, falando sobre exercício, falando sobre dieta, e nem sempre aquilo funcionou para todo mundo, porque cada corpo é um corpo. E é necessário ter acompanhamento. Então, às vezes, o que é saudável para mim, não necessariamente vai ser para outra pessoa, e o que é para outra pessoa não necessariamente vai ser para mim. Existem limites para cada corpo, existe uma forma de funcionar. Então, cada organismo vai funcionar de uma forma. E aí a gente lançou esse curso justamente com essa proposta, de trazer sobre sexualidade, autoestima, sobre o que é ser mulher na pandemia, sobre o que é ser mulher na sociedade, sobre o que é ser mulher. Esse é o ponto geral do curso. Sim, pessoal, o curso está muito bom, excepcional. E aproveitem o cupom de desconto, porque, como eu disse para vocês, vai ter o tempo determinado dele, é em comemoração ao nosso ano. Então, aproveitem, porque foi lançado agora recentemente, acho que hoje que o Nicolas colocou lá. Então, já aproveitem para entrar, adquirir, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E já passando a palavra, eu acho que eu vou o microfone aqui. Pronto. Já passando a palavra de verificação para vocês, a primeira palavra, para não ter que interromper o nosso debate, né? A nossa primeira palavra é autoestima, tá bom? Lembrando que a gente vai ter 2, porque a gente vai direto, né? Então, a nossa primeira palavra é autoestima. Eu acho que o Diego quer falar alguma coisa novamente. Diga, Diego. É que teve ali a pergunta, né, de quantas estrelas a gente daria. Dou 5 estrelas, com certeza. Sim. Eu acho que é um tema muito pertinente, muito pertinente, e que às vezes parece até, eu não sei se, eu digo assim, falando de sexualidade, a gente até que fala bastante dentro da psicologia, mas até de sexo em si, eu acho que às vezes é um tabu na sociedade e às vezes até dentro do nosso curso, que não devia ser. É para ser uma coisa que a gente tem que abordar, Também. né? Um aspecto da vida humana. A gente tem que entender onde todas essas questões batem no ser humano, porque faz parte do nosso cotidiano, né? E como a mulher é muito afetada também dentro dessas questões, né? Da individualidade dela e como ela muitas vezes é cerceada e, como você colocou muito bem, até travada enfim, pela indústria da beleza, assim, de ter que se encaixar num padrão e não poder viver a sua sexualidade, ou ter o seu corpo da forma que ela deseja. Acho que eu fiquei mudo, não foi? Todo mundo ficou mudo, não sei o que houve, mas pode continuar. Não, nem sei onde foi que eu parei, falei bastante coisa. Não sei nem... Esse é o ponto, né? Esse é o ponto.
a gente não fala de sexo abertamente, né? Isso, no geral, é um tabu. E para a mulher ainda mais, porque quando a mulher se impõe em um assunto assim, ela é oferecida, ela tem já esse estigma, não é? Muito negativo, enquanto que para o homem é quase que um direito dele, né, falar a respeito. Sim. Mas é isso, foi muito bom, incrível mesmo a palestra. Muito obrigado, Agatha. Eu amei. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Eu queria ver se vocês têm mais dúvidas, mais alguma coisa, porque o intuito é de realmente vocês tirarem suas dúvidas, vocês falarem suas opiniões, de vocês darem suas ideias, se vocês tiverem, para a gente debater, certo? Eu vi que alguém levantou a mão, só não vi o nome. Levantou. Deixa eu achar aqui. É Isla, boa noite. Isla. Boa noite, Oi, Isla, boa noite. Só acrescentar também o quanto essa busca por esse padrão, né, tem feito com que as mulheres se submetam a esses procedimentos, né, que você trouxe, cirúrgicos, que às vezes não são confiáveis, e muitas mulheres têm morrido, né, com relação a essas questões dessa autoestima, né, que a sociedade impõe para a gente. E eu também queria fazer uma pergunta com relação na clínica, né, como seria esse trabalho com uma paciente que às vezes acha que a autoestima está relacionada apenas com beleza física? Então, dentro da clínica, hoje, né, desde o meu estágio, na verdade, mas hoje continuo ainda, eu atendo muita gente com o assunto de autoestima, baixa autoestima, né? E aí, assim, depende muito do contexto. Algumas é por algum relacionamento, algumas é por questões familiares, sociais, enfim, depende muito do contexto. Mas, no geral, quando a gente vai fazer intervenções psicológicas para esses casos, geralmente se usa ressignificar, remodelar aqueles comportamentos, trazer sentido para aquela vida. Porque, assim, quando eu falo trazer sentido, na referência de, assim, às vezes a pessoa perdeu o sentido da vida por achar que ela não é suficiente, por achar que não dá conta, por achar que precisa daquilo para ser feliz. E não necessariamente. Então, existe um trabalho de psicoeducação, um trabalho de remodelar aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, e, a depender do caso, a gente reestrutura também as crenças que aquela pessoa tem. Crenças, quando eu falo, não é crença religiosa, é crença no sentido de crença limitante, de desvalor. O que foi que aconteceu para que para que a autoestima dela chegasse naquele ponto? Sempre existe alguma coisa, não tem. Foi do nada. Não, sempre foi assim. Não. Aconteceu alguma coisa para que chegasse naquele ponto. Às vezes a pessoa não lembra. Por quê? Principalmente para as mulheres, desde muito pequena, as coisas são impostas, as coisas são ditas, e algumas vêm com a fala de eu nunca pude falar, eu sempre fui silenciada. Então, fica um pouquinho mais complicado, porque às vezes é tão antigo que ela já nem lembra mais. Mas é possível fazer também. Então, vai dependendo muito do caso, mas geralmente é isso que a gente faz. Trabalho de psicoeducação, reestruturação de crença e trazer um sentido, um novo sentido, para que ela entenda que a autoestima dela pode ser renovada, pode voltar para um ponto que ela achava que era que fazia bem, que era um ponto de bem-estar. Então, se foi para um lado patológico, às vezes acontece de ir para um lado patológico também, aí a gente entra com outros tipos de intervenção. Mas geralmente não precisa. Geralmente, realmente, é só uma questão social, é uma questão de pensamento, é uma questão de organização. Então, fazendo tudo isso, já dá um feedback bom. Alguns casos a gente encaminha, outros nem tanto. Depende muito do contexto que a pessoa está inserida. Certo? Respondi? Respondeu sim, obrigada. E é um processo também, né? É um processo a gente recuperar isso, porque a gente cresce desde criança, né? Tipo, você tem que ser perfeita, você tem que ser, né? Tá sempre arrumadinha, tá sempre, né? Até a gente vê muito.
Às vezes a criança está brincando, uma menina, uma criança que é uma menina, está brincando e já... Não, fica aqui, fica quietinha, porque você precisa ficar arrumadinha, você precisa estar perfeitinha, né? Então, a gente já vem com isso. Então, para a gente recuperar essa autoestima e aprender a gostar da gente, é um processo muito longo, né? Não é de uma hora para outra. Eu acompanho uma moça que, há 1 ano já, né? Eu acompanho ela. E assim, quando ela veio para mim, ela veio justamente assim. Era uma questão muito familiar. A família falava muito, né? Ah, você é mulher, então você não pode isso nem aquilo, você pode fazer assim ou dessa forma. E isso gerou para ela muita angústia, muita frustração. E aí, como você disse, é um processo. Então, durante esse 1 ano que eu atendi, e eu ainda atendo essa pessoa, ela conseguiu reorganizar muita coisa, mas ainda tem muito a ser feito por essa pessoa, porque ela ainda tem certas dificuldades. Muita coisa ela já consegue entender que não foi culpa dela. Há um sentimento que é muito comum, culpa. Então, ela entendeu que não era culpa dela, ela entendeu que ela não podia fazer nada naquele momento. Mas hoje, ela pode, porque hoje ela é uma mulher adulta, porque hoje ela consegue dar conta. Então, também existe um trabalho de olhar para a criança daquela pessoa. Como eu atendo adolescentes e adultos, às vezes a coisa aconteceu lá na infância. E aí a pessoa vem trazendo tudo isso pela história dela. E aí, quando ela chega, ou na adolescência, ou na fase adulta já, ela percebe que não foi de agora, que não foi, aconteceu tem pouco tempo. Não, foi uma questão lá no passado, mas que foi acompanhando ela. E hoje, deixou ela funcionando daquela forma. Então, essa pessoa em específico foi uma questão de infância. E aí, eu trabalho com ela, em conjunto com ela, nesse sentido de olhar para a criança dela, de ser gentil com a criança dela, de acolher a criança dela e entender que ela era uma criança. E aquilo não estava no controle dela. Mas hoje ela pode ter o controle disso. E aí essa pessoa foi se reorganizando. 1 ano de atendimento. Muita coisa já mudou, mas muita coisa ainda precisa ser reestruturada. E ela sabe disso, ela já entende isso. Então, é um processo. Não dá para dizer, vai durar meses, vai durar 1 ano, vai durar semanas. Não dá. Cada pessoa vai funcionar de uma forma. Então, tem pessoas que olham para aquilo e já seguem. Outras pessoas não, têm mais dificuldade. Alguns não aceitam. Depende muito dos casos. Sim. E esse ponto da infância que você trouxe também é muito interessante, porque bullying também influencia muito, né? Às vezes a pessoa se vê ali naquela situação quando adulta e diz, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre tive minha autoestima baixa. E aí você vai ver, lá atrás aconteceu um caso de bullying, né? Alguma coisa assim que ela sofria na infância, influencia demais, né? Exatamente. Geralmente são questões bem antigas, e aí a pessoa não entende, não sabe, mas quando ela começa a olhar para as questões, ela vê que realmente não foi algo de agora. Muita gente chega para mim e fala, eu resolvi fazer terapia porque ultimamente eu tenho me percebido assim. Aí tá, você se percebeu assim ultimamente, mas há quanto tempo você tinha esse sentimento? Se a pessoa estiver realmente disposta, ela vai encontrar aquele momento. Como eu disse, nem todo mundo vai lembrar, porque às vezes é uma questão tão antiga, foi uma criança que desde cedo teve isso, então às vezes ela não vai lembrar. Mas sabemos que está lá. Então dá para trabalhar com aquilo. Sim. Alice, ela levantou a mão. Diga, Alice. Alice? Alice está entre nós? Bom, enquanto a Alice não aparece, deixa eu já puxar para um outro assunto aí, que eu até marquei aqui para não me perder. Um ponto que você trouxe que eu achei bacana, que foi da cirurgia, né? Que tem muitas cirurgias que dão errado. Então, quando essa cirurgia dá errado e a gente vê em algum noticiário, a gente vê em a mídia falando sobre,
a gente vai procurar nos comentários, é sempre a pessoa falando, nossa, mas ela era tão bonita, nossa, mas ela não precisava disso, nossa, mas ela tinha um corpo perfeito, para que fazer cirurgia? E aí a gente vai ver o histórico daquela pessoa, eu duvido que ela não tente influenciar outras pessoas, sabe? Dizendo o que é o padrão, o que é beleza, e, sabe, tentando colocar. Mas no momento que dá errado, para todo mundo, é tudo perfeito, tudo bonito, por que foi fazer isso, né? Então, jogando mais uma vez a culpa na mulher nesse sentido, né? Exatamente. A mulher sempre tem a culpa. Essa é a ideia da sociedade. A mulher sempre vai ter a responsabilidade. Se der errado, ela vai ser a culpada. Se der certo, ótimo também. Vai ser um retorno financeiro, principalmente. Mas ela sempre vai ter a responsabilidade, independente de ser bom ou ruim. E aí vem essa ideia de foi uma coisa criada para atender determinadas figuras, geralmente figura masculina. Mas a responsabilidade nunca é dessa pessoa, sempre é da mulher. Sim, com certeza. Eu acho que a Rebeca tinha uma pergunta a respeito disso, viu? Será que a Rebeca está aqui? Ela está aqui, não sei se ela vai conversar com a gente, mas ela acho que ela tinha uma pergunta a respeito disso. Oi, tô aqui. Fale. É porque agora eu me distraí aqui, mas repete pra mim. Não, a questão da sua pergunta, a gente estava falando sobre como a mulher é sempre culpada, né? Daí eu trouxe a questão das cirurgias e de como, quando dá errado, ainda assim é culpa da mulher, né? Nossa, ela era tão perfeita, por que foi procurar a cirurgia plástica, né? Então a gente trouxe esse ponto, e aí eu lembrei que você tinha uma pergunta a respeito disso também, sobre o corpo da mulher e ser sempre feito para o homem, né? Tá sempre ali para o homem. E a gente tem que estar num padrão para o homem. Ah, sim, porque a gente vem muito. O nosso feminino foi construído na visão masculina, né? Então, existe aí uma objetificação, um ideal de mulher, né? Já que você me chamou para isso, eu vou até jogar aqui uma coisa que tem aparecido muito nos consultórios ultimamente, que é a questão da pornografia, da indústria pornográfica, né? E como isso afeta a autoestima daquelas mulheres. E eu acho que isso também está atrelado a essa construção feminina dentro desse olhar masculino, desse corpo ideal da mulher cheia de curvas, que é o que você falou no início da palestra, né? E eu estava aqui pesquisando e eu vi que o consumo da pornografia na pandemia aumentou, né? Eu vi aqui que tem 2 sites que é muito visitado. Nesse site, eles contabilizam 3 bilhões de acessos mensais de visitantes. E com a pandemia, desde que a OMS ela decretou o isolamento, ele subiu para 24% de consumo. E aí eu vejo que muita gente chegou na clínica bem nesse período, trazendo essa questão, né? Eu sou mulher, o meu marido ele consome em excesso a pornografia, e eu me sinto uma mulher feia, horrível, porque eu não me encaixo nesse padrão de mulher que a indústria pornográfica vende, né? Ao ponto do marido ali no ato sexual não conseguir materializar o ato, né? Não conseguir chegar lá nos finalmente juntos e ter que terminar assim do lado dela pensando no sabe no que sozinho, né? E isso mexe muito com a sexualidade delas, com a autoestima delas. E aí eu fico me perguntando também, será que essa insegurança, essa baixa autoestima, ela é reforçada somente por isso ou já era baixa a autoestima dessas mulheres e com isso se agravou, né? Então fica em muitas dúvidas e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Foi uma coisa também que eu acho que eu devo ter passado, mas eu ia mencionar. A indústria pornográfica, ela realmente vende um tipo de imagem, né? E aí, isso que você falou é muito real. Chega muita mulher e diz, eu não atendo esse padrão. Então, eu não me sinto bem. Eu quero ser assim. Quando tem parceria, né? Meu parceiro não sente mais desejo por mim. Eu não consigo mais sentir também, porque eu não gosto de como eu sou. Então,
eu entendo que ele procure isso, ou ela, né? Mas, assim, quando se fala sobre autoestima nesse ponto de vista, né, com a pornografia em foco, geralmente a pornografia só acentua. Ela não é o start, ela acentua. Por que eu estou dizendo isso? Porque também saiu uma pesquisa, eu não lembro agora a fonte, mas depois eu adiciono no curso. Mas saiu uma pesquisa recente até, que principalmente durante a pandemia, o consumo de pornografia, ele foi realmente, né, cresceu, disparou. E aí eles viram que de toda a porcentagem que eles estavam dentro daquela pesquisa, a maioria era mulher. E aí foram entender o porquê, né? A maioria era mulher. Será que a mulher realmente queria ver aquilo ou existia algo por trás? E aí não era simplesmente o ato de ver, era o ato de quem é a pessoa que está ali. Eu correspondo a isso? E aí a pornografia só acentua que ela não é aquele padrão. Ela não é, às vezes ela até está perto, mas existe uma coisinha que diz não, eu não sou. Então ela simplesmente acentua aquela baixa autoestima ou dá o gatilho final para aquilo e a autoestima daquela mulher cai. Ela começa a procurar algumas coisas para atender aquilo, aí muitas recorrem aos padrões estéticos, né, cirurgias estéticas, e as cirurgias estéticas, elas caminham muito lado a lado com o mundo da pornografia, porque a pornografia vende uma imagem e eles dão essa imagem, se ela for buscar. Então, é bem nesse sentido. As duas estão bem assim, uma do lado da outra. Enquanto uma diz que isso aqui está certo, isso aqui é desejável, a outra diz, eu posso te dar isso. E aí elas vão buscar as duas coisas. Uma vai levando para a outra. Claro que a internet em si, principalmente a rede social, ela também foi um fator que acentuou isso. Mas foi percebido, nesse contexto da consumo da pornografia, trouxe também essa visão. Quem estava consumindo mais e por quê? E aí, quando fizeram essa pesquisa, entenderam. Nessa amostra em específico, né, eles entenderam que era muito mais mulher e por que aquelas mulheres estavam procurando. E aí eles viram que não era simplesmente, eu quero assistir. Era mais de, eu quero ver quem são essas pessoas e se eu atendo a essas necessidades. E aí essa pesquisa saiu, ela foi divulgada, foi muito criticada, mas é uma realidade. Não deixa de ser uma realidade. Acho que, como a gente sempre fala, né? Sexualidade é um tabu ainda, então as pessoas criticam bastante quando saem essas coisas. Mas são realidades. E não são coisas distantes. Às vezes está dentro da própria casa e a pessoa não sabe. Então tem tudo isso. Entendi. Outra coisa, assim, outra questão que me surgiu, né? Como você falou dessa procura delas para eu acho que se compararem também, né? E uma coisa que eu reforço muito, né? Quando a gente se compara, a gente fica paralisado, porque a gente vai olhar na gente e olhar para o outro e vai ver que não vai bater, até porque a genética é diferente, tem toda uma construção por trás. Então, se comparar, eu acredito que é um crime para nós, que a gente comete contra a nossa própria autoestima. E eu queria entender, né? Será que essa comparação e essa busca por esse corpo ideal que a indústria vende reforça ela continuar em relacionamentos cujo esses homens, porque assim, eu trabalho com mulheres que vivenciam relações abusivas e elas trazem muito isso comigo, para mim, né? Reforçam mais ainda ela ficar com eles? Querer, assim, se tornar esse tipo de mulher para serem aceitas por eles? Será que isso tem a ver? Ou eu tô errada? Me ajuda aí, me corrija nisso. Não, também é uma causa. Como eu sempre falo, eu gosto muito de dizer, tudo depende do contexto que a pessoa está inserida. Mas isso é uma causa, não deixa de ser uma das causas. Fazer com que essas mulheres continuem essas relações, às vezes tem a ver, sim, com isso. E não são casos assim, são poucos, é um outro. Não, são casos realmente que têm números até consideráveis.
Não são todos, e alguns, às vezes, esse fator ele está alinhado com outro, mas esse fator existe, ele é real. Não tem como dizer que não acontece. Acontece muito até. Então, sim. Ai, obrigada. Tem Parabéns aí pela palestra. Obrigada, Rebeca. Acho que a Alice quer falar. Vamos ver se ela Vocês consegue estão me agora. ouvindo agora? Ah, agora Sim, ela sim. levantou a mão novamente. Agora sim. Vocês estavam falando sobre o bullying infantil, né? Aí eu lembrei sobre um artigo, eu não vou saber agora qual é a fonte dele, mas falava sobre a primeira infância, como é importante ter um âmbito bom de conviver, porque depois se torna algo muito agravante para a vida futura do adolescente ou para o adulto. Por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que teve bullying na escola por causa do peso, porque era muito magro. Aí engordou, sofreu bullying porque estava muito gordo. Sofria bullying porque tinha os dentes tortos, colocou aparelho e continuou sofrendo bullying. A pessoa tentou se moldar conforme as críticas, só que uma coisa é críticas construtivas que vão te levar para a vida futura. Outra coisa é o que essa pessoa sofreu, que sofreu bullying, né? Que são coisas que a pessoa tentou se moldar conforme ela era rejeitada pelos colegas, né? E, enfim, né? Aí que esse tipo de coisa é muito devastador a gente saber que isso acontece, né? E da pessoa tentar se moldar conforme a sociedade impôs alguma coisa de estética, seja na mídia ou dentro de um ciclo social, né? Porque a gente tem que primeiramente se amar, né? Moldar o seu próprio eu porque quer, né? Só que não é tão fácil assim se amar, porque a gente sempre quer mostrar para todo mundo que se ama, mas nem sempre consegue se amar. Era isso. Alice, você me lembrou uma coisa. Eu tô olhando aqui o nome do filme que eu assisti recente. Inclusive, é um filme brasileiro, minha gente. Pasmem, é um filme brasileiro. Com a Clara Castanho. Chama Confissões de uma Garota Excluída. Esse filme, ele traz a Clara, né? Uma das protagonistas é ela. E aí, ela é adolescente no filme. E aí ela justamente sofre bullying exatamente na escola. E aí, não por questão de estar magra ou gorda, são outras questões, mas ela sofre. Outra pessoa do filme, sem ser ela, se eu não me engano, o nome dela é Alice, ela fez toda uma repaginação dela, de estilo realmente questão de roupa. Ela fez harmonização e ela fez cirurgia no nariz. Por quê? Isso é relatado durante o filme, mas assim, o porquê ela fez aquilo. Ela estudava em uma outra escola e aí uma outra pessoa, né, fez muito bullying com ela por conta dessas coisas, apelidos, que é muito comum. E aí essa pessoa depois volta para a vida dela, só que ela volta de uma forma tão diferente que ela não reconhece. E aí isso que você disse. A pessoa vai para um lugar, principalmente escola, isso é muito comum. Aí ela vai de uma forma, aí ela não é aceita. Aí ela tenta se moldar para ser aceita. Aí ela não é aceita daquele outro jeito. Aí ela se molda para outro. E isso acaba trazendo uma coisa que se chama despersonificação. O que é a despersonificação? A pessoa chega num ponto que ela não se reconhece. Ela não sabe mais quem é ela. O que realmente é ela. Ela não se reconhece de todas as formas possíveis. Psicológicas, físicas, emocional. E aí esse filme fala disso assim, muito, muito bem. Eu acho que eu devo ter esquecido de colocar nas indicações, mas fica aí a outra indicação. Confissões de uma adolescente... Não, Confissões de uma Garota Excluída.
É um filme do ano passado, inclusive. E por ser um filme brasileiro, para mim foi assim, trouxe uma realidade nossa. Porque quando a gente vê essas questões que são filmes de outros países, outras coisas, a gente vê que é real, não sei o quê, mas quando é uma coisa daqui, fica muito mais claro. Pelo menos para mim, ficou muito claro, muito evidente o que acontece dentro das escolas. E isso é uma realidade que não está distante, que talvez aqui alguém tenha passado por e que nem percebeu, que se moldou aqueles padrões que as pessoas diziam que era o melhor a ser seguido, que se moldou, foi se moldando e chegou num perfil que talvez tenha gostado, talvez nem tanto. Então, é uma coisa que acontece, é uma coisa real, é uma coisa que não dá para dizer, não existe, é pouco. Não. E o bullying também, por ele ser um fator muito, muito, muito importante nesse sentido, importante que digo, ele faz parte, não tem para onde, ele faz parte, e geralmente ele está presente, principalmente na faixa etária da infância e adolescência. Não que com adulto não vá acontecer, às vezes a gente acha que bullying não acontece com adulto, acontece. Só que adolescente e criança acontece mais e é mais evidente, por quê? Porque existe a idade escolar, e a idade escolar traz isso de uma forma assim muito gritante. Muitas pessoas passam por isso, suportam de uma forma que ela não expõe, mas que, querendo ou não, aquilo vai impactar na vida dela, e muitas pessoas não conseguem. E aí causa-se uma série de fatores. Transtornos, causa-se comportamentos que não são aceitáveis no sentido de, assim, a pessoa começa a ter, por exemplo, uma conduta, um desvio de conduta. E aí a pessoa, mas fez porque quis, não precisa, sim, mas talvez existiu alguma coisa que despertou aquilo. Talvez. Por isso que é sempre bom saber o contexto daquilo, saber o porquê. Sempre tem um porquê. Nunca vai existir uma coisa que veio do nada. Sempre vai ter um porquê. Agora, nem todo mundo consegue identificar. Então fica aí a outra indicação de filme. É um filme muito bom, ele tem 1 hora, eu acho, 1 hora e um pouquinho. Mas ele é tão dinâmico que nem dá para perceber a hora passando. Ele é um filme que eu acho que todo mundo, agora, principalmente com essa volta das escolas, deveria ser evidenciado até. Principalmente para falar sobre essas questões. Bullying, principalmente. Mas tem outras. Só assistam, vocês vão gostar. Eu Esse ponto acredito que o bullying aqui no Brasil seja forte, mas não tanto ao ponto dos Estados Unidos, por exemplo, que lá o bullying é tão forte que as pessoas chegam a se matar, a entrar numa depressão muito profunda. E o pior é que quando o agressor, né, começa a perceber o mal que ele fez, vai nos lugares e fala, coitadinho, não sabia o que estava fazendo, era só uma brincadeira. Né? E também tem o cyberbullying, que está muito forte hoje em dia, pelo fato da gente estar numa era tecnológica. Também. Exatamente. E esse ponto também do bullying é bem, assim, evidenciado quando é uma menina, né? Porque a gente, como eu já trouxe, né? A gente desde pequena tem que ser muito perfeitinha. E aí, quando chega na escola, as pessoas, outras crianças, né? Exigem até mesmo um corpo ideal para aquela menina, né? Que está em desenvolvimento. Então, se é muito magra, né? Nossa, olha só, ela não tem corpo. Mas, gente, ela não tem que ter corpo, ela está em desenvolvimento, né? Então, desde pequena, a gente é julgada por corpos ideais, desde muito jovem. E aí é onde entra também essa história do bullying que a gente trouxe, né? Exatamente. Como a Alice estava falando, aqui a gente não vê tão forte quanto nos Estados Unidos, mas a gente não vê porque não existe relatos. Esse é o diferencial. Quer dizer, aqui, na verdade, a gente tem relatos, mas o brasileiro,
tem uma cultura de levar muitas coisas na esportiva. Então, assim, por mais que saiba que aquilo ali não tá sendo legal, por mais que saiba que aquilo não é uma brincadeira, porque só ele tá rindo. Então, se só ele tá rindo, não é brincadeira. Mas para ele é. Mas aí a gente ainda tem o hábito de levar muito na esportiva. Lá, nos Estados Unidos principalmente, eles têm uma cultura muito de isolamento. Isolamento, assim, são pessoas que vivem muito a vida deles de uma forma normal, mas não são tipo o brasileiro que gosta muito de estar em grupo, que gosta muito de ter ali pessoas por perto, são pessoas mais isoladas. Então, isso também influencia. O fato de ficar tão isolado, às vezes dá os gatilhos emocionais, psicológicos, e eles não suportam psicologicamente falando. E aí, ou vai para aí tem esses dois caminhos, né, geralmente. Ou suicídio, ou a pessoa volta em algum momento naquele lugar, e às vezes nem é pessoas da época dela. Mas aí comete todos aqueles casos que a gente sabe que existem, né? Os casos que principalmente saíram nas mídias, mas existem outros. E depois que se vai entender o porquê. Um caso muito clássico, que não é brasileiro, é o massacre de Columbine, que foram aqueles 2 jovens atiradores que foram até a escola e atiraram, né? Eles se suicidaram depois, mas entenda, eles deixaram cartas dizendo o porquê. Eles deixaram diários. Existem os diários deles. Depois as pessoas, né, os policiais, enfim, eles acharam os diários e estava tudo relatado. Eles se sentiam excluídos, sentiam que, principalmente os meninos que eram atletas, faziam muito bullying com eles se sentiam não aceitos, eles sentiam que as meninas não prestavam atenção neles, enfim, eles se sentiam excluídos de muitas formas. E aí eles relataram isso, foram lá, fizeram, se suicidaram, né? E aí houve toda aquela repercussão. Mas veja, não tô tentando justificar o ato, só estou dizendo que existiu o gatilho para aquilo. Não se sabe se, por exemplo, se não tivesse acontecido essas situações, não dá para dizer, eles não teriam feito. Não sabe, não dá para saber. Mas existiu o gatilho final para que eles fizessem aquilo. Então, eles arquitetaram muito bem, porque eles planejaram mesmo, assim, por muito tempo eles planejaram. Então, eles foram passando os anos, vivendo daquela forma na escola. Um era mais agressivo que o outro, mas o que era mais influente, né, que era o mais agressivo, ele acabou influenciando o outro a chegar até o final daquilo. Então, eles fizeram e não se preocuparam se aquilo ia ter a repercussão que teve, né? Até porque eles planejaram tudo e o ponto final era, vamos nos suicidar. Então, assim, eles não estavam nem aí. Mas existiu esse gatilho. Um caso brasileiro, que foi muito comparado na época, eu não lembro o nome dele, mas foi um rapaz que foi um atirador, né? Que entrou numa escola lá em Realengo. E aí ele atirou contra várias crianças e alguns funcionários, né? Que nem era da época dele. Mas aí o que foi que ele fez? Deixou a carta explicando o porquê. E aí, novamente, existia um gatilho. Existia uma justificativa. Bem entre aspas, porque não existe. Mas existiu. Aquilo ali foi o ponto para eles entenderem que eles queriam fazer aquilo e fizeram. Então, são casos que a gente diz, em tal país é mais forte, em tal país acontece mais. Na verdade, depende muito da cultura, principalmente, daquele país. A gente tem a cultura de levar muito na esportiva. Eles são mais isolados, então nem tanto. Tem países que eles não dão nem possibilidade de chance, assim, da pessoa repensar aquilo. Simplesmente vai lá e acontece. E tem países que deixam para lá. Enfim, também depende muito da pessoa, se ela consegue reestruturar aquilo ou não. Nesses casos, não conseguiram, né?
Tanto que aconteceu Lá tudo nos Estados aquilo. Unidos tem muita hierarquia social, né? Tipo, os atletas, eles mandam em tudo. Aí depois vem outras pessoas. Se desrespeitarem os Isso, atletas, vai ter algo de volta, né? Aí vem exatamente. também o que tu tinha falado, que eles se isolam bastante, né? Porque eles se isolam em pequenos grupos, né? Eles se dividem, não tem Isso, interação com outras pessoas. exatamente. E aí esses grupos aqui geralmente dá os gatilhos. Tem o grupo do atleta, tem o grupo das meninas que elas são mais populares, e aí aquelas mais populares excluem as menos populares. E aí às vezes acontece também. É mais comum acontecer com homem, mas também acontece com meninas. Mas os meninos, eles são mais evidentes nesses casos. Eu acho que a Rebeca queria falar alguma coisa. Eu vi que ela levantou a mão. Foi. Levantou e abaixou. Rebeca está entre nós? Eu fui comer, porque, como eu vi o pessoal falando, eu só queria saber sobre o grupo de estudo, quando começa, essas coisas. Então, eu estou encerrando o primeiro. Aí a gente está terminando, né? Como eu disse, foi um grupo pequeno, porque, primeiro, foi o primeiro, e também porque eu queria dar assistência a todo mundo. E aí funcionou bem. Eu pretendo lançar o segundo agora em abril já, provavelmente no meio do mês, por aí. Eu também tenho que terminar esse primeiro, que tem mais uns 2, 3 encontros, se eu não me engano, e tem mais um de fechamento. Aí o próximo eu lanço já em abril. Então, se você quiser, depois você manda uma mensagem lá no direct que eu já deixo sua vaga. Tá bom. Quantos encontros no total? Aí, esse primeiro grupo eu fechei em 10 encontros, porque a gente estava fazendo debates tanto dos capítulos do livro e também tem muita atividade, assim. Como eu disse, é um livro denso, então a gente faz muita atividade de fixação. E aí eu fechei em 10 encontros, até para dar tempo de todo mundo conseguir terminar as atividades e eu conseguir também dar o suporte que as meninas estão nesse grupo em específico, elas pediram bastante. Aí está sendo de 15 em 15 dias esse primeiro. Tem funcionado bem de 15 em 15, mas foi o que ficou melhor para esse grupo em específico. Não necessariamente o segundo vai ser assim. Também depende muito dos horários das pessoas, dos meus, enfim. As coisas vão se ajustando também. Sempre aos sábados. Entendi. Tá bom. Sábado. Tá, sábado. Tá bom. Obrigada. Isso. Nada. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para a gente discutir é a respeito das cirurgias, que você até trouxe o caso da cirurgia íntima, né? E que pode sim fazer bem para a mulher caso ela esteja incomodada com aquilo. E aí a gente avalia em outras cirurgias também. Só que será que ela está incomodada com aquilo? Não é um aspecto cultural também que tem que ser trabalhado ao invés dela aderir àquela cirurgia? Entende? Uhum. Exatamente. Quando se fala de cirurgia, principalmente da íntima, alguns casos é perceptível que a anatomia da mulher ela não está sendo favorável, vamos dizer assim, totalmente, para ela desfrutar de tudo aquilo. E aí, nesses casos, geralmente se recorre à cirurgia íntima. Mas, assim, é uma quantidade muito pequena em relação à quantidade de pessoas que buscam só por questão estética. Como a Rebeca falou, o próprio mundo da pornografia, ele vende uma imagem. Então, naquele mundo, existe um padrão de beleza, principalmente de região íntima. Aí a mulher olha aquilo e percebe que não é daquela forma. E aí ela vai tentar se adaptar de algum jeito. Só que, o que é que esses cirurgiões, a maioria pelo menos, não fala? Que ela pode perder muita da sensibilidade, principalmente, dela. Porque quando eles fazem os cortes, né, para refazer, não é nem assim, vamos ajustar, não é refazer mesmo o, o desenho que eles chamam, né? Eles acabam cortando, além de pele, musculatura, regiões de nervos. Então, essas regiões de nervos
que são as responsáveis pela sensibilidade, são cortadas. E aí, o que é que acontece? Ficou bonitinho da forma que ela queria? Tá, ficou. Mas aí, quando ela volta a ter uma vida sexual ativa, ela entende que perdeu muito daquilo. E aí, não entende. O que foi que aconteceu? Mas eu busquei justamente para melhorar. Não está melhor. E aí, é um debate que está sendo muito discutido, assim, até que ponto isso pode ser realmente só por uma questão estética. Tem, inclusive, um debate científico até acontecendo ainda, já está acontecendo há um tempo e ainda está acontecendo, para que esse tipo de cirurgia, por questão estética apenas, seja um pouquinho mais difícil de conseguir. Porque é simplesmente chegar lá e dizer eu quero. Então, não tem muito critério. Então, eles estão tentando colocar alguns critérios para ver se dá uma parada nisso, porque aumentou drasticamente, assim. Então, eles estão tentando, né? Não sei se vão conseguir. Isso me lembrou um pouco a bariátrica, né? Porque a bariátrica a gente precisa de um acompanhamento para fazer. Isso. E quando é algo estético, por que a gente não tem acompanhamento para saber se a mulher realmente quer aquilo? Porque quando a gente coloca em uma balança esse ponto da cirurgia íntima, e outras cirurgias também, mas quando a gente coloca numa balança, eu acho que para mim é meio difícil de pensar assim, até que ponto aquilo está incomodando a mulher, ela está em sofrimento psíquico por aquela maneira que o corpo dela é, enfim, aquela autoestima baixa, e até que ponto a cirurgia intervir é uma boa ou não, sabe? Como que a gente trabalha isso? Esse é o ponto. Isso. É uma cirurgia, essa e a cirurgia também de retirada, né, da mama por questão estética. Ela também está sendo já observada nesse sentido, porque, como você tinha falado, antes era ideal que a mulher colocasse silicone, agora o ideal é que tire e que diminua cada vez mais. Então, assim, também existem áreas de inervação ali, sensibilidade. Então, às vezes, corta tanta coisa que, ao invés da pessoa ficar satisfeita, na verdade, ela ganha uma frustração nova. Sai daquele contexto de eu tinha demais e agora eu tenho de menos. E agora eu não sinto nada. Então, é outra que também está sendo já observada. Mas é uma questão muito de contexto histórico. A gente sabe que está acontecendo porque chegaram à conclusão de que essa é a melhor imagem e as pessoas estão indo atrás. Sim. Não tem tanto acompanhamento, então... Pode falar. Oi, é porque eu posso estar enganado, tá? Mas pelo que eu sei, hoje em dia é obrigatório o cirurgião manter a sensibilidade. Tipo, até mesmo em casos, por exemplo, de resignação sexual, né, das pessoas trans, e também com a mulher, ele tem a obrigação, inclusive, se tiver um erro na cirurgia que a pessoa perca a sensibilidade, ela pode processar o cirurgião nesse sentido. Exatamente. Porque é obrigatório ele manter, né, a saúde ali, nesse sentido. É obrigatório, mas eles nem sempre cumprem. Essa é a questão. Eles visam tanto, assim, a questão lucrativa da coisa, que, entre aspas, eles esquecem que eles têm essa obrigação. E aí, depois que está feito, geralmente não tem como reverter. Em alguns isso é o pior, casos, né? não tem como refazer. E aí, como eu disse, a mulher entra numa frustração nova. Ela sai daquele contexto de eu tinha demais, que na verdade não era tinha demais, era a anatomia dela. Mas aí ela acha que tinha demais, e aí entra no contexto de agora eu tenho de menos. Sim. Márcia? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. E o Diego, né, falou algo muito interessante sobre a questão do processo, né? Que processa, se a perder essa sensibilidade, mas e aí? O que esse processo vai fazer, né? Vai devolver essa sensibilidade para a mulher? E aí, como é que ela vai se ver a partir dessa cirurgia, né? Porque o que se percebe é que se visa muito além do lucro, né? Como foi falado,
a questão do ficar, entre aspas, né, do ficar bonito, esteticamente falando, né? E aí, nesse ficar bonito, muitas vezes, o que acontece? Eles pensam, não, tá bonito, então tá tudo bem, ninguém vai reclamar de nada. Então, acaba que, mesmo que haja, isso fica algo sem sentido, porque não vai trazer para a mulher aquilo que foi retirado dela, né? Exatamente. Porque não é uma questão de remodelação superficial, é realmente uma cirurgia. Acontece corte, acontece um tempo, né, de não poder ter relações para a anatomia se reorganizar, né? Se curar. Eles falam até, precisa se curar. Tá, mas o que é o se curar? É de realmente ter a anatomia já foi refeita, né? Depois da cirurgia já foi refeita, mas também no sentido de poder ter movimentação, ver como é que ficou. Agora tem assim, como eu disse, não é todos. Tem alguns profissionais que eles prezam sim por manter essa sensibilidade, porque eles sabem que tem que manter. E também tem alguns que se preocupam com o depois. Porque a maioria pensa assim, fiz a cirurgia, cumpri meu papel. E não é bem assim. Alguns, eles se preocupam, sim, com o pós-operatório, de ver como é que tá, de ver como é que ela tá vivendo aquilo, porque não deixa de ser uma coisa nova. E aí, existe esse acompanhamento, mas não são todos que fazem. Em outras cirurgias também, né? Esse caso do processo. Quantas cirurgias dão errado que a gente vê que a mulher processa o médico e tudo mais. Só que não devolve aquela autoestima para ela, né? Ela não se gosta mais, né? Então é muito complicado isso. Acho que a Rebeca também tem algum comentário para fazer. A satisfação pessoal, né? Sim. Também. Então, nesse caso desses procedimentos estéticos, né? Não se é feita também uma avaliação psicológica, como no caso da bariátrica, porque a bariátrica é exigido. Por que dos procedimentos estéticos não são? Isso. Exatamente, né? A gente não tem essa resposta. Por que não é? Eles simplesmente acham que a pessoa quer mudar e pronto, ponto. Se ela quer mudar, então ela vai mudar. Mas eles não fazem esse tipo de acompanhamento. E a bariátrica passou por esse processo, né? Ela logo no início ela também não precisava tanto, não. Ela não era tão difícil assim, não. Agora, depois de muita insistência, muito debate, e alguns casos que deram errado, alguns casos que foram para a mídia, enfim, aí eles entenderam que precisava desses acompanhamentos antes, durante e depois. Mas as estéticas geralmente não têm. É simplesmente uma questão de desejo, de satisfação, de estar bem. Deveria ter, mas não temos, pelo menos até o momento. Acredito eu que em algum momento eles vão ceder a esse procedimento de acompanhar de o porquê a pessoa quer aquilo. Porque são coisas tão delicadas que às vezes elas não têm como voltar, não tem como reverter. Então, a maioria, na verdade, né, não tem como reverter. Então, se passar por aquele processo, provavelmente ela vai caminhar com aquilo até o fim. Então, precisa ter muito bem, assim, a tomada de decisão precisa ser tão bem elaborada que pode ser que essa procura diminua e pode ser também que ela se mantenha, mas que ela tenha critérios. E aí, tendo esses critérios, pode ser que os erros diminuam. Por isso que eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. Mas, assim, pelo tipo de procura que se vê, pela cultura que a gente tem, então talvez demore um pouquinho. Mas acredito eu que em algum momento isso vai acontecer. Entendo. Eu acho que seria bem, bem importante, né? Até porque o que é como você falou até no início, é vendido pra gente uma ideia de felicidade, de padrão de beleza muito, muito grande, né?
teve até uma discussão, assim, no Fantástico sobre a questão dos odontos começarem a prática e a especialização da harmonização orofacial, né? E o meu odonto, ele tá fazendo especialização. Eu fui para fazer uma limpeza simples. E ele falou tanta coisa que eu tinha que corrigir na minha face, na minha bochecha, aqui embaixo, que eu fiquei, assim, encantada na hora. Eu falei assim, eu quero fazer isso aí mesmo, né? Mas depois eu fiquei assim, pensando como é que eu me... Depois, assim, em casa, eu fiquei pensando como é que eu me veria dessa forma. Eu não sei se eu ia me sentir bem sem as minhas bochechinhas, sabe? Então, assim, se a gente for guiado pelo que eles falam, porque o que eles vendem é agradável pra gente, né? E se o pós eu não me sentir bonita, né? Então, eu acho que é sempre, assim, é sempre bom a gente trazer pra dentro também, porque é de dentro, eu acredito, a gente como piscina, é de dentro pra fora. Então, assim, é muito interessante a gente ficar de olho, porque quando mostram pra gente, igual a gente tá aí na era da nada contra quem é. Design de sobrancelha, pigmentação, e aí a sobrancelha do momento agora é a grossa. E aí eu li que daqui a alguns anos a fina vai voltar, porque até uns anos atrás a fina era ideal. E a gente está sempre nesse tempo e espaço, tudo vai mudando. E se a gente for acompanhar tudo isso, a gente vai ficar louco. Mas no momento que acontece, a gente super compra, a gente super acha interessante, né? E aí a gente vê que tem atrizes agora passando pelo processo de não mais fazer os procedimentos de harmonização, elas estão voltando à naturalidade delas e o quanto elas são criticadas por isso. Muito louco. Obrigada aí, desculpa, tô falando muito. Se preocupa não, Rebeca. Isso que você falou foi muito também, importante. Né? Eu até lembrei da... Hoje em dia também, né? Eu acho que é a a gente estava Flávia. até conversando. A gente estava até conversando, né, Rebeca, esses dias, sobre o quanto as mídias influenciam. A rede social, principalmente, a gente entra na rede social, gente, é só corpo perfeito, e se a gente fosse comparar com aquilo, né, a gente fica até chateado com a situação, porque é só corpo perfeito, são só mulheres perfeitas, peles perfeitas. Então, assim, se a gente for levar isso em consideração e achar que aquilo é real, porque não é real também, né, quanto de cirurgia tem por trás, quanto de edição de foto e outros pontos tem por trás daquilo que a gente leva como uma verdade e tenta seguir, né? Isso. Exato, Exatamente. fora o dinheiro, né? Porque imagina, porque assim, se você vai fazer a harmonização, ela é um procedimento que você de 3 em 3 meses você faz, né? Então você tá ali continuamente, é dinheiro para manutenção, não é uma coisa fixa, é uma coisa que é uma manutenção, né? Então, assim, eu fico imaginando. Por isso que a estética, hoje, a medicina, a cirurgia plástica, ela tem crescido muito. Porque eu acho que a gente está tão valorizando o exterior, né? Essa busca desenfreada pelo corpo ideal, que a gente se esquece de quem a gente realmente é e que a nossa beleza é essa, ser quem a gente é, né? Mas é um processo muito, como você trouxe, Agatha, muito subjetivo, muito individual. Você até falou de pessoas, né, que estão voltando, na verdade, aos seus traços, né, de origem. E aí uma que está muito em alta, eu não sei se ainda está, mas até um tempinho aqui, desse mês ainda estava sendo muito falado, foi a Flávia Pavanelli, que ela tirou, né, o Botox, voltou alguns traços dela, e aí todo mundo, ela tá mais bonita assim, certo, mas ela era assim. E aí diziam, mas ela agora ficou mais, quando ela fez os procedimentos. Então fica nesse jogo. Ela era bonita, mas aí fez um procedimento, então agora tá mais bonita. Aí volta pro original. Não, ela já era bonita. Sabe? Fica nesse jogo de era bonita, agora tá mais, não, eu preferia antes, agora eu acho que tá muito artificial. E fica sempre assim. Então, é uma indústria que realmente está crescendo muito e, assim, é uma questão financeira. A questão financeira para eles, assim, é muito rentável. Então, eles não vão parar. Só que existem os procedimentos que são necessários. Tem pessoas que precisam realmente corrigir algumas coisas, porque traz sofrimento. Mas quando vai para um lado mais estético, aí é preciso ver se a pessoa realmente quer ou se ela está sendo influenciada. Sim. Michele?
Oi, boa noite. Boa noite. Dentro do assunto, né, que vocês estão falando, eu vi agora uma noitinha na Record, falando de uma técnica, né, que tá vindo nova aí, até de fora, esqueci, é um nome em inglês, eu não prestei muita atenção. E falando sobre o pedido tem sido maior na pandemia, pela procura de revitalizar o rosto. Até mostrou um senhor com 61 anos e a aparência dele super natural, né? Uma técnica que deixa super natural. Parece que ele tinha 48 anos. Só que o que me chamou atenção nessa reportagem foi que o médico disse que a procura por revitalizar o rosto, né? Deixar mais natural possível e que as pessoas percebam que, tipo, uau, tá diferente na pandemia, né? Agora, o que me queixa, o que me, quando assistia, tipo, por que dessa procura ser na pandemia, sendo que a gente vê que no Brasil a procura pela estética ela é muito grande, mas por que que, tipo, na pandemia essa procura por essa revitalização, por essa técnica que está chegando agora, foi maior, entende? Porque na pandemia a gente ficou muito recluso. E foi o que aconteceu? As pessoas se observaram. Antes a gente tinha rotinas tão corridas, rotinas tão exaustivas, que às vezes não dava tempo nem de se olhar direito. Então estava todo mundo muito ali, indo ali. E aí na pandemia ficou todo mundo em casa, deu mais tempo de se realmente se olhar, perceber, as coisas foram também ganhando um boom gigantesco, né? Principalmente pessoas, principalmente o Instagram. O Instagram foi a rede social que mais falou sobre e que mais apareceu gente falando sobre. E era 30 dias, não sei de quê. E aí tinha os exercícios, aí a pessoa perdia, não sei, dizia, a pessoa prometia, né, que a pessoa ia perder tantos quilos naqueles 30 dias, se ela fizesse aqueles exercícios, se ela fizesse aquela rotina, se ela tivesse aquela alimentação. E aí as pessoas começaram a se olhar mais. Então, a procura aumentou na pandemia por isso. Porque a gente ficou tão recluso que as pessoas começaram a se olhar mais e percebeu que realmente não gostava. Não gostava. Talvez ela gostasse, mas talvez estava ali sendo tão influenciado que acabou aderindo. Mas a busca foi por isso. Foi porque parou muita rotina, muita gente parou essas rotinas. Muita gente deixou de trabalhar fora, né? Ficou em home office. Muita gente deixou de ir para a faculdade, para as escolas e estava estudando online. Então, isso também influenciou bastante. Porque viver numa tela por mais tempo, na frente da tela por mais tempo, também deu esses gatilhos de buscar o que está acontecendo no mundo além da pandemia. E aí, as procuras foram crescendo. E os buscadores, né, de internet, eles geram essas pesquisas muito de forma espontânea. Às vezes você digita um A no buscador, e aí ele já te dá várias opções daquele A. Por exemplo, se eu digitasse um A, provavelmente ia aparecer, né, autoestima, que foi uma coisa que eu estava pesquisando agora. Mas aí provavelmente ia aparecer autoestima em mulher, autoestima em não sei o quê, sabe? E outras coisas também que não estava nem relacionada à autoestima, mas que por conta daquele A apareceu para mim, porque são pesquisas que estão em alta. Então, isso também foi visto, né, nas pesquisas, que a pandemia também deu esses starts, dessas procuras que, sinceramente, às vezes não faz muito sentido para as pessoas que pesquisam, elas não entendem o porquê, algumas buscas, mas percebe que existe. E aí é quando se vai buscar o porquê daquilo, né? E aí ver o que está atrás daquela pesquisa, porque sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Nunca é uma pesquisa de, simplesmente vou pesquisar sobre emagrecimento. Tá, mas por que você está buscando sobre emagrecimento? O que é que você está vendo na sua rotina ou que talvez você esteja sentindo falta? E aí você foi buscar isso. Então, isso também influencia bastante. Eu acredito que as mídias também, né? Porque, assim, quando a gente... Rede social, por exemplo. A gente ficou recluso, a gente começou a ter um uso mais frequente das redes sociais, né? E a gente vê muitas blogueiras fitness falando sobre isso e
falando esse ponto que você trouxe, muito interessante, de faça tal coisa e emagreça em tantos dias. Aí a pessoa vai tentar fazer e não emagrece, porque é impossível emagrecer tantos quilos em tantos dias, e acaba se culpando por aquilo também, né? Então gera ali uma culpa em cima daquilo, daquela autoestima que ela já não tinha, ela vai procurar, e aí gera uma culpa em cima daquilo por uma pessoa que falou que ela, sei lá, comendo só tal coisa e bebendo água durante 7 dias, ela vai emagrecer tantos quilos, sendo que é impossível, né? E são coisas, assim, muito disfuncionais, porque os exercícios são muito pesados, as dietas são muito restritas, e às vezes aquela pessoa ela já está vivendo aquilo há um tempo, então para ela é muito comum, mas para pessoas que não têm esse hábito de exercício, para pessoas que têm uma alimentação que não é restrita, e aí corta as comidas, todo tipo de comida de uma vez só, acaba trazendo mais problema do que necessariamente um bem-estar. Porque, primeiro, ela vai perceber que o corpo dela não é aquele corpo que ela está vendo ali, então provavelmente ela não vai emagrecer tantos quilos naqueles tantos dias. A comida, se ela for para uma dieta restritiva, muito provavelmente ela vai passar mal, porque se você está habituado a comer bem, aí você corta. Por exemplo, você come carne, e aí a pessoa vem e diz, não, é melhor você comer legume, fruta, não sei o que, e cortar a carne. Mas se a pessoa está habituada à carne, ela vai sentir falta daquilo, e ela vai tentar suprir em alguma outra coisa. Ela pode até não buscar a carne, mas ela vai tentar substituir aquilo que está faltando. Então, vai gerar muito mais problema do que realmente um bem-estar, porque ela vai ver que não, para ela, aquilo ali não é possível. Na verdade, para ela deveria ser outro tipo de coisa, de exercício, de comida, porque o corpo dela é outro. E também vai gerar frustração, culpa, ressentimento. Por que para mim não funciona? Para ela funcionou, então por que para mim não? Esse pensamento é um dos que mais chega nas clínicas. Por que com tal pessoa funciona e comigo não? O que é que tem de errado comigo? Na verdade, não tem nada de errado com aquela pessoa. Simplesmente, ela é uma pessoa diferente. E ela funciona de uma forma diferente. Só que até a pessoa entender isso, por tantas coisas que chegam, tanta informação, tanta gente falando, tanta coisa, até ela entender isso, é um processo. E muita gente demora a entender esse processo. Demora a deixar esse questionamento de lado. E demora a entender que ela pode até ter aquele ideal que ela sonha em ter, que ela busca ter, ela pode até ter, mas ela não vai ter daquela forma, porque ela é uma pessoa diferente, e ela funciona de uma forma diferente, a rotina dela é diferente, a alimentação é diferente, o corpo é diferente. Às vezes a idade também é diferente. O que funciona para uma pessoa de 20 anos, talvez não funcione para uma de 40, porque o metabolismo é outro. Então não dá para comparar, não tem nenhum parâmetro para essas duas pessoas. Elas duas podem chegar no ideal que elas querem, mas são metabolismos tão diferentes que não tem um parâmetro que atenda as duas. Cada uma vai ter que buscar a sua estratégia. E aí é uma coisa que eu sempre friso. Tem que buscar profissional, porque se você for fazer por conta própria, tem duas opções. Ou ela pode funcionar bem, ou ela pode funcionar não tão bem. E aí, dependendo de como a pessoa enxerga isso, ela tende a gerar um outro questionamento, um outro sentimento. E aí, novamente, ela volta para aquilo. Por que comigo não deu certo? Tá, mas como foi que você fez? Você se baseou em quê? E em quê? E às vezes a pessoa não está em acompanhamento com ninguém. Eu vi blogueira fulana falando sobre, então eu achei que ia dar certo para mim. Você achou. Mas a blogueira fulana, ela não é uma profissional naquele assunto. Ela está falando daquilo porque para ela funciona aquilo. Então, óbvio que ela vai vender isso. O trabalho dela é vender. Mas ela não é uma nutricionista, ela não é uma educadora física, a maioria não é. Então, ela não pode dizer o que vai funcionar para você. E aí, quando a pessoa entende isso, quando ela realmente compreende, fica mais fácil dela
chegar no ideal que ela quer de uma forma saudável, de uma forma que está com um acompanhamento, ou até dizer, então, tá bom, eu acho que dessa forma eu estou bem. Às vezes elas entendem que estão bem, mas estava com tanta coisa na cabeça, com tanta informação chegando, que achava que tinha alguma coisa errada. Na verdade, não tem. Não é para ter alguma coisa errada. E não é simplesmente, eu me aceito, mas é esse processo. Fazer com que ela perceba o que foi que levou ela até aquilo, e se realmente ela quer aquilo. Se ela realmente quiser, tudo bem. Se não, tudo bem também. Depende muito do entendimento que ela vai ter daquilo ali. Sim, é interessante a gente pensar também a maneira que as pessoas prejudicam a própria saúde para se enquadrar nesse padrão, né? Então, comem pouco ou fazem exercícios assim que são fora da realidade, ali fora do saudável, para se encaixar nesse padrão, né? Para estar nesse corpo perfeito ou para tentar chegar nisso, né? E aí quando não chegam tem essa frustração. Uhum, exatamente. É saber filtrar também, né? Sim. Saber filtrar também quem você acompanha, se aquela pessoa realmente é uma pessoa que você pode olhar para ela e dizer, eu me identifico. Porque às vezes não adianta você acompanhar uma pessoa, não se identificar com ela, e aí a rotina dela vai lhe trazer culpa, eu não faço nada, eu não sou assim. Mas você não se identifica com aquela pessoa. Você não, às vezes a pessoa não tem filhos, aí você tem, então a sua rotina muda. Às vezes a pessoa tem filho e você também, mas quantas pessoas ela tem na rede de apoio dela e quantas você tem? Isso também vai mudar, isso também vai influenciar. Então, às vezes a pessoa nem tem uma rede de apoio, a maioria das vezes. E aí ela se culpa porque a pessoa X consegue fazer tudo, mas eu não consigo. Sim, mas em que contexto você vive e em que contexto a pessoa X está? Tem isso também. Sim, sim. Agatha, a gente chegou ao final do nosso tempo. Passou tão rápido, né? 2 horas aí falando sobre o assunto que Sim. tem tanta coisa para falar que a gente passa tão rápido que a gente nem percebe. Novamente, pessoal, falando para vocês que a gente está lançando o curso com a Agatha, Mulher e a Sexualidade na Pandemia. É um curso muito interessante, está muito bacana mesmo. Fala da mulher no período de pandemia, né? Como afetou a ansiedade das mulheres, a sexualidade, né? O âmbito ali sexual. Eu quero convidar vocês para adquirir esse curso. A gente está com cupom de desconto, então a gente já lançou ele, como eu disse no início, com 50% de desconto. Então aproveitem que é o nosso presente aí de comemoração de 1 ano da Brapse. Então, com o Brapse 1 ano, o cupom, vocês conseguem adquirir ele no Hotmart. São 23 horas certificadas. Então, assim, tá um curso muito bacana, bem completo, bem interessante. Recomendo para vocês. A palavra de verificação, a segunda palavra, lembrando que a gente teve a primeira, então a segunda palavra vai ser padrão, tá bom? Padrão, anotem aí para colocar no formulário depois. E Agatha, eu passo a palavra para você se despedir. Eu agradeço a participação de todo mundo, foi uma troca bem bacana. Eu quero agradecer muito a Brapse. A Brapse sempre me surpreende, porque teve a primeira roda, como eu falei, no ano passado, foi muito boa, teve muita gente. Essa não foi diferente, mas o curso em si me surpreendeu bastante, porque quando foi Nicolas que falou comigo, aí eu falei, isso é ótimo, né? Então, assim, é sempre bom disseminar esse assunto. Acho que a Brapse é uma empresa que fala de tudo de uma forma muito boa. Sempre tem profissionais que alguns eu conheço, outros não, mas quando a gente passa a conhecer, vê que são pessoas muito bem qualificadas. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pessoas que ficaram aqui. Eu quero agradecer pela participação, por quem ficou mais quietinho, mas eu agradeço também. É importante que vocês escutem sobre isso e que vejam que existem esses debates. Se ficou alguma dúvida, se alguém ficou com mais alguma dúvida e não teve a chance de perguntar ou não quis perguntar aqui abertamente, vai no Instagram que eu respondo, tá? Eu sou bem... Eu apareço bastante no meu Instagram, que é isso daí. Eu acho que tá aparecendo, que é a Agatha Sexologando.
Tem muito conteúdo de sexualidade, tem muita coisa de psicologia, enfim, experiências que eu tenho, experiências acadêmicas, obviamente, experiência de trabalho, de estágios que eu tive quando eu fiz, né, faculdade, dos estágios que eu fiz, enfim, indicação de leitura, de assistir, tem lives lá que eu fiz com outros perfis e tá salvo, então dá para assistir também. Enfim, tem muita coisa. Então, se por acaso alguém não quis perguntar aqui abertamente ou não teve a chance, vai lá que eu respondo, certo? Muito obrigada a todos. Foi incrível passar essas 2 horas com vocês. Como Larissa disse, foi muito rápido. Eu nem percebi que a hora estava passando. Mas é isto. O curso está aí, a gente vai adicionar mais coisas a ele. Está muito completo e, assim, está sendo um curso que aparentemente, né, quem já comprou e já falou comigo, tá muito bom, o conteúdo tá incrível, e também tem coisas da primeira roda de conversa, que foi a do ano passado, então quem não participou vai estar lá também, então vai ver o debate que a gente teve naquele dia, que foram 2 dias, inclusive. Então tá tudo lá, certo? Tem aí o cupom de desconto, vão lá adquirir o curso de vocês, e qualquer coisa, mande suas dúvidas que eu respondo, tá? É isso, pessoal. E vocês encontram a Agatha novamente no nosso curso. A gente deixou um pouquinho do que vai ter aqui, né, Agatha? Mas, assim, 1% tá muito mais completo, muito mais interessante. Vocês vão gostar bastante. A Isadora levantou a mão. Pode falar, Isadora. Pode falar, Isadora. Oi, tá dando pra me escutar? Tá sim. Tá. Só repete a palavra, por favor, que na hora eu não tava sem nada pra anotar. Padrão. Padrão. Obrigada, foi ótimo. De nada. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de todo mundo. Agradeço novamente a Agatha de estar aqui com a gente. Convido vocês a dar uma olhadinha no nosso curso, que eu acho que vocês vão gostar bastante, porque está bem completinho. Se vocês gostaram da nossa roda de conversa aqui, dessa interação, que é uma maneira que eu gosto bastante, até comentei com o Nicolas, que eu gosto bastante da roda de conversa em si, porque possibilita mais interação, né? As pessoas levantando a mão, conversando, dando opinião. Então, eu acho bem bacana. Se vocês gostaram, tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais do curso. Agatha, novamente, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Foi ótimo. O segundo